A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nos primeiros vídeos, tratamos da importância em um estudo mais aprofundado da palavra, seu contexto em que foi escrito, a circunstância em que vivia o povo em que recebeu esses escritos. Além disso, estudamos um pouco sobre a palavra evangelho, como que ela foi inserida no texto sagrado. E também esta palavra nos ditos de Cristo e dos apóstolos. Hoje, neste vídeo, trataremos um pouco dos evangelhos de modo geral. Os grupos do evangelho sinótico e João. Desde a patrística, desde os primeiros séculos, já se falava dos evangelhos, dos 4 evangelhos. Clemente e Inácio, logo no primeiro século, já mencionava os 4 livros do evangelho. Papias, também no primeiro século, apontava Mateus e Marcos. Irineu levantava a questão dos evangelistas, que eram 4. E desde a era da patrística, os padres apostólicos já mencionavam esses evangelhos. Agostinho apontava a importância do livro de Mateus, do texto sagrado de Mateus. Então, observamos que desde o início da igreja primitiva, já tratava dos 4 evangelhos. Então, esses 4 evangelhos, eles compreendem todo um ensinamento da pessoa de Jesus Cristo. Aponta tudo aquilo que Jesus Cristo fez e continua fazendo. Ali no texto sagrado, aponta o seu reinado, o senhorio, fala sobre o perdão, a cura, a ressurreição dos mortos, os obstáculos que nós, seres humanos, travamos, tentamos buscar soluções para esses obstáculos e que, na palavra, no Evangelho, conseguimos encontrar soluções para esses obstáculos. Jesus é um rei a quem Deus torna vitorioso mesmo quando os inimigos o crucificam. Algo para a época que trazia um pouco de descrédito, vergonha. Era algo que aquele que era crucificado, ele era condenado. Então, um motivo de vergonha, no entanto, é a nossa salvação. É a nossa salvação. Jesus se entregou à cruz para nos dar a salvação. E ali ele se fez rei. Nesses textos, nós encontramos uma narrativa do ministério de Cristo. Além disso, o seu sofrimento, morte e ressurreição. Ou seja, no texto sagrado, nós encontramos a centralidade, a plenitude da revelação que é Jesus Cristo. O próprio Cristo que se entregou para nos dar a salvação. Os evangelhos são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos, eles são agrupados. Os 3 primeiros nós chamamos de evangelhos sinóticos. E João fica separado desse grupo. Os evangelhos sinóticos
que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, ele foca no anúncio. Ele é querigmático. É o anúncio do amor de Deus. Então ele visa a conversão. Já João, o Evangelho de João, é um texto mais simbólico, teológico. Ele é escrito para uma igreja mais vivente. É um texto mais espiritual. Para fazer a leitura desse texto, é necessário um amadurecimento na fé. É um texto que sempre circula o mesmo ponto. Ele aponta os sinais para que possamos crer nele, crer em Cristo. E no final, ele aponta o grande sinal na cruz. Esse é o grande sinal para que possamos viver a plenitude de Cristo. Então, nós temos um grupo dos sinóticos e o Evangelho de João. O Evangelho sinótico, ele é assim mencionado porque apresenta uma certa semelhança entre os 3, principalmente na sua organização. A vida de Jesus ali dentro do texto, mas apresenta ali pequenas modificações de um texto para o outro. Mas, de um modo geral, ele apresenta a preparação para o ministério da Galileia, as viagens a Jerusalém e a paixão, morte e ressurreição. Então, o escopo geral desses 3 textos está mais ou menos assim. Ele trabalha ali, inicia com o ministério de Cristo, as viagens que Jesus faz pregando, levando a palavra e o reino de Deus, e depois o final, o grande sinal, que é a paixão, morte e ressurreição. Outros trechos que podemos observar esta questão sinótica entre os evangelhos está justamente naquele corpo de texto que eu mencionei anteriormente. Logo no início, o preparo do ministério. Em Marcos, aponta já no primeiro capítulo. Mateus e Lucas apontam entre os capítulos 3º e 4º. Eles começam um pouquinho à frente, justamente porque no início ele aborda a infância de Jesus, faz outros comentários, mas aponta os 3 evangelhos essa preparação para o ministério logo no início do seu texto. O ministério da Galileia é apontado entre o 1º e o 9º capítulo em Marcos. Em Mateus, entre o 4º e o 18º. Em Lucas, entre o 4º e o 9º. A viagem para Jerusalém é apontado lá no capítulo 10º. Em Mateus, no capítulo 19 e 20. E Lucas, do capítulo 9 ao 18. Já a paixão, morte e ressurreição, em todos os textos, ele já fica no final desses evangelhos. Outro ponto interessante são as citações do Antigo Testamento. Um único exemplo que eu vou apontar para vocês é Isaías 43, em que no Antigo Testamento se fala de Deus e no Novo Testamento se fala da pessoa de Jesus. Ele está relatado lá no capítulo 1, versículo 3º do Evangelho de Marcos. Mateus, no capítulo 3º, versículo 3º. E Lucas, capítulo 3º, versículo 4º. Já alguns trechos do Evangelho, o texto em si, ele apresenta algumas divergências, mas nos ditos de Cristo é idêntico. Algo importante que eu julgo dentro dos evangelhos sinóticos é a figura dos apóstolos. Os apóstolos são testemunhas oculares da ressurreição de Cristo e que estão repletos do Espírito.
eles recebem o Espírito para levar a boa nova. O objetivo desses apóstolos é formar um corpo colaborador. Jesus escolhe algumas pessoas para serem colaboradores do seu ministério. Esses apóstolos, eles são inicialmente formados por Jesus. Isso é evidente, porque o que nós temos que executar, devemos entender. Temos que estudar a nossa profissão, nós estudamos inicialmente para poder executá-la. O mesmo modo ocorreu com os apóstolos. Jesus os formou e depois encheu-os com o seu Espírito para que eles levassem essa boa nova. Tudo em prol do reino de Deus. Então, lá em Marcos 3,14, está assim relatado: e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. Então, eles ficaram com Jesus para serem formados, para serem instruídos, e depois que eles foram instruídos, formados, eles, por Jesus, eles foram enviados para pregar, levar o anúncio da palavra, o Evangelho. E quando eles são enviados para pregar, enviados para levar a palavra, Jesus também aponta, entrega a eles meios para que eles consigam executar suas tarefas. Eles podem expulsar demônios e curar doentes. Em Mateus 10:1, ele assim coloca: chamou os seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidade. Ou seja, quando Jesus envia esses 12 discípulos, os apóstolos, ele tem o poder de curar as enfermidades, expulsar os espíritos maus, logicamente que em nome de Jesus, em nome do Evangelho, em nome de Cristo. E quando ele ali fala, chamou os 12 discípulos, nós não temos entendimento como foi essa escolha. O que levou Jesus a entender que aqueles eram os 12. O que sabemos que ele orou. Em Lucas, aponta essa situação. Jesus, antes de chamar os 12, ele ora. Assim, nós devemos trazer esse ensinamento. Nós devemos orar antes de tomar qualquer decisão, seja ela mais simples, mais complexa. Nós temos que entregar na mão do Senhor, nossos projetos, nossa vivência. Então, antes de qualquer coisa, devemos orar, para que aquela escolha seja em nome de nosso Senhor, em nome de Deus, em prol do reino. E esses 12 que ele escolheu, dá a entender, leva ao entendimento do vínculo das 12 tribos de Israel, ou seja, o novo Israel que ele traz, a igreja. Aqui nasce a igreja, aqui nós temos a igreja com esses 12. E aí será multiplicado, esses discípulos. Jesus nos dá a igreja através do início dos apóstolos. Em Mateus 19, de 28 a 29, ele assim coloca: em verdade vos digo, a vós que me seguistes, ou seja,
os apóstolos ou todos aqueles outros seguidores, nós mesmos que seguimos a Cristo, quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vós assentareis, vós também, em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E quem quer que tiver deixado casa, irmão, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberá muito mais e terá a herança, a vida eterna. Ou seja, aqueles que se entregarem em prol do reino de Deus têm a vida eterna. A herança que temos é a vida eterna. Essa vida eterna prometida de Cristo aos apóstolos nesse texto, mas que estendem a todos nós, seguidores de Cristo. E quando Cristo os envia, quando Jesus envia esses apóstolos também formam novos discípulos. E assim sucessivamente. Assim que a igreja cresce, é assim que o corpo da igreja cresce, na formação sucessiva de discípulos. E, logicamente, quando eles vão batizar, quando eles saem para pregar o Evangelho, também vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como diz lá em Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei de todas as nações que se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, saem para pregar o Evangelho e batiza em nome da Trindade. Mas todo esse ensinamento que Jesus passou para os discípulos, muitos deles, os apóstolos, tiveram ainda dificuldades de entendimento. Principalmente lá em João 29, nós vemos a passagem em que, antes mesmo, quando Maria Madalena chega ao túmulo e observa que ele está vazio, ela corre até os apóstolos e os chama para ver aquilo. Ou seja, que o Senhor sumiu, desapareceu. E quando eles chegam ali e observam aquela cena, mesmo que no texto aponta que João creu, lá fala, deixa claro, mas alguns pesquisadores apontam que esse crer de João pode ser duas vias. Primeiro, ele creu que aquilo que Maria Madalena falou é verdade, ou seja, sumiu o Senhor. Ou também que ele sabia que Jesus havia ressuscitado. Mas ao decorrer do texto, leva a entender que não compreenderam. Por que não tinham um entendimento do que estava acontecendo realmente? Porque o Paráclito, o Espírito Santo, ainda não havia sido enviado a eles. Ou seja, o Paráclito, o Espírito Santo, é que nos dá entendimento. A Bíblia, o que Deus nos fala, o que Jesus quis nos passar, não está encerrado na Bíblia. Não fica somente nos textos sagrados. Deus continua nos falando no decorrer dos tempos, através da igreja. Por isso, nós católicos acreditamos fielmente na palavra, na tradição e no magistério da igreja, porque Deus continua nos falando, o Espírito continua passando para nós aquilo que de fato Deus quer nos passar. O entendimento de tudo, que esse entendimento é nos dado
passo a passo, à medida em que nós estamos preparados para receber essa verdade. Bom, então, neste vídeo que nós trabalhamos, nós fizemos um estudo dos evangelhos, de modo geral, passando um pouco por João, os evangelhos sinóticos, falamos um pouco dos apóstolos. No próximo vídeo, estudaremos um pouco sobre os evangelistas, aqueles que, segundo a tradição, escreveram os textos sagrados. Até mais e Deus os abençoe.